Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos muito perto da marca de 1.700 no YouTube, então se você puder se inscrever, me ajuda pra caramba. Ajuda que mais pessoas recebam conteúdo e você também recebe uma notificação na hora toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Antes de tudo, queria aproveitar esse momento desse vídeo para agradecer a Fanatic Sport Nation, porque mandou duas camisetas muito maneiras de futebol americano para mim. Essa daqui, a All-In do J.J. Watt, né? Depois eu vou postar lá no Instagram também as duas camisetas, outras que vão estar saindo aí também. Então, só agradecer o pessoal da Fanatic Instituto pelo carinho, por estar mandando esses uniformes, né? Praticamente que eu falo, que eu uso nos vídeos aqui e nos vídeos lá no Instagram. Essa rodada, graças a Deus, é uma rodada um pouco mais tranquila. Vão ser 7 jogos que a gente vai ter para falar, né? Jogos pela BFA e jogos pelo Brasileirão. Então, vamos começar falando pelos jogos que marcam a rodada da BFA. Né? A gente vai ter 2 jogos só essa semana. A previsão original era 1, mas nós temos o jogo entre Scorpions e Jangadeiros que foi adiado. Né? Mas vamos começar falando de América Locomotiva e equipe do Tubarões do Cerrado. Né? Jogo que vai rolar no sábado em Minas Gerais. A equipe do América venceu na sua estreia, venceu o Vasco Almirante, o Tubarão Cerrado está 0-2, perdeu os 2 jogos que teve em casa, né, contra Cruzeiro e contra Rondonópolis Hawks, então tá numa situação complicada essa equipe do Tubarão, já até olhando para cenários de playoff na BFA, mas vamos começar, né, falando desse jogo. Acho que o favorito é bem claro, né, a equipe do América, não só pelo que a gente viu do Tubarão Cerrado até agora, mas pelo que a gente viu do América durante todo um ano. Falei que para mim, nesse momento, eles são a segunda potência do Sudeste na BFA e para mim é uma verdade. Acho que vai ter um embate legal contra o Cruzeiro, mas acho que eles são favoritos também contra o Cruzeiro nesse momento. É uma equipe que eu gostei muito do que eu vi no primeiro jogo. Acho que a defesa fez uma partida sensacional, conseguindo pontuar. O ataque fez um jogo muito bom. A chegada do Sagatti trouxe mais versatilidade para esse sistema. Acho que é um time que pode finalizar melhor algumas campanhas já no campo de ataque, né? Então é um detalhezinho que esse time precisa melhorar para o próximo jogo. A defesa vai ter um papel interessante, porque vai ter que marcar uma equipe que correu bem com a bola no último jogo. Né? O Cavalo, o running back da equipe do Tubarão Cerrado, fez uma boa partida, correu muito bem, principalmente por fora dos tackles. Forçar o Dimitri a tentar estender jogadas pode ser uma coisa boa, porque ele não está tendo sucesso, né, dessa forma, né? Não foi bem nos 2 primeiros jogos, né? Apesar de no último jogo contra o Cruzeiro, na campanha final, ele ter conectado algumas bolas, ele não está jogando bem até o momento. Então, é um jogo bom para essa equipe do América conseguir se estabelecer jogando em casa, né? O segundo jogo da equipe em Minas Gerais. Para a equipe do Tubarão Cerrado, eu acho que tem vários pontinhos de atenção que a gente tem que tirar desses 2 jogos, né? O primeiro de todos são os Special Teams, né? Special Teams que custaram uma possível disputa ali de prorrogação contra a equipe do Cruzeiro, se tivesse tomado uma decisão diferente, se tivesse acertado em Special Teams, porque os 2 TDs do Cruzeiro vieram em erros da equipe nos times especiais, então acho que é o primeiro fator a ser cuidado. Segundo, explorar ainda mais esse jogo terrestre. Eu sei que quanto mais você faz uma coisa, mais as defesas trabalham, mas criar mais variações de como correr bem com a bola, porque o time conseguiu desenvolver esse jogo terrestre de uma forma bem que produziu bastante, né? Então acho que achar outras formas, de repente achar wide receivers que possam correr ali em jets, em espaços, e o Dimitri, eu acho que pediu o mínimo possível de passes muito longos para ele, fazer situações de passes mais curtos, ou em situações que você realmente consegue ver que a defesa está muito preparada para fazer uma blitz, para fazer alguma coisa diferente. Para fechar a BFA, a gente tem Parnamirim, Scorpions e Jangadeiros Futebol Americano. Jogo que era para ter sido na semana passada, né? Foi adiado ali por conta das chuvas. Falei um pouco desse jogo, né, na análise da última rodada, mas vou tentar falar um pouquinho também nesse vídeo de hoje. Essa equipe do Scorpions que precisa de um ataque muito equilibrado, mas precisa também mostrar que pode botar um pouco mais de peso no jogo terrestre ou no jogo aéreo quando necessário, né? Porque assim, um depende muito do outro para que o ataque tenha sucesso, né? E a gente tem que ver esse time conseguindo passar um pouco mais do que correr em alguns jogos ou correr um pouco mais do que passar em algumas situações.
Pegando mais uma vez o jogo do Spectros, não pode sair zerado na Red Zone, né? Foram 2 idas na Red Zone que a equipe não conseguiu nenhum ponto, né? E esse ataque dos Jangadeiros é um ataque que vai conseguir eventualmente pontuar, criar situações ali e tem muita chance de pôr pontos no placar. Então você tem que trabalhar também para conseguir devolver esses pontos ou estabelecer pontos para forçar os Jangadeiros a sair do seu plano original. A defesa, né, da equipe do Scorpions, fazendo uma mistura dessa análise do ataque dos Jangadeiros com a defesa do Scorpions, é uma defesa que gerou muita pressão ao Nick Rooney no último jogo. Até o quarto período estava fazendo um jogo bem sólido, dando poucos espaços, mas vai encarar um ataque que tem uma versatilidade muito interessante, né? O Tamarius ele está procurando vários recebedores, né? Não está se limitando a 1 ou 2 alvos. Tem a estreia, né, do running back da equipe que eu coloquei aqui, o Dimitri, né, o running back que chegou ali para substituir o AJ Lee. Então é um desafio diferente, porque é um cara que, por mais que você possa ver um highlight, possa ver ele jogando por outro time, como ele tá com essa equipe dos Jangadeiros é diferente, né? Ele pode ser usado de outras formas. Vamos ver se ele vai ser usado também no jogo aéreo, como o AJ Lee estava sendo utilizado já um pouquinho mais. Então é um desafio interessante para essa defesa, mas eu acho que ela tem ali ferramentas para gerar muita pressão. O Tamarius não tem a mesma versatilidade talvez que o Nick Rooney tinha para estender jogadas, então de repente você consegue ali finalizar melhor e ter mais alguns sacks para esse jogo. E, né, só para fechar, Special Teams também pode ser um fator. Os Jangadeiros têm algumas oscilações, e a equipe do Scorpions ali teve alguns bons momentos contra a equipe do João Pessoa Spectros no último jogo. Dos Jangadeiros, né, eu coloquei aqui entre aspas muito grandes, né, que esse adiamento pode ter sido bom para você dar mais treinos pro seu running back novo, né? Para ele conhecer melhor o playbook, para ele entender melhor como esse ataque opera, para ele e o Tamarius também criarem uma conexão um pouco maior, né? 2 jogadores internacionais que estão nesse elenco, então você criar essa conexão desses caras aí ela é muito importante, né? Entender também ali de repente, pô, aqui eu já sei que pode não dar tão certo, então uma solução pode ser ir para lá e para cá. A defesa vai ter um jogo interessante, porque mais uma vez encara um ataque equilibrado, mas que, quando desequilibra um pouco, não tem sucesso. Então, se de repente conseguir anular bem o jogo terrestre, forçar o Mariota a passar mais a bola, pode ali ser uma chave. Tem o desafio de parar o Mariota, né, que é um cara que tem corridas desenhadas, que é um cara que pode improvisar, que pode estender jogadas. Então é um desafio interessante para essa defesa dos Jangadeiros, que está tendo aí altos e baixos, né, nas últimas partidas, para conseguir parar os adversários ali em muitos momentos. E o ataque, né, para fechar, é um ataque que tem potencial, mas ele tem que produzir um pouco mais cedo, né, nesse jogo. Né? Na derrota contra a Cavalaria, o ataque cresceu muito na parte final do jogo, né? Ficou ali brigando até os instantes finais, mas se você conseguir estabelecer ali pontos no primeiro tempo, conseguir finalizar algumas campanhas, mesmo que com field goals, você não vai ter necessidade de ter campanhas tão rápidas, campanhas tão desesperadas, né, onde você talvez tenha que tentar ao máximo e não jogar às vezes uma bola fora, que pode virar um turnover, como o Tamarius sofrendo um fumble ali numa situação muito ruim no jogo da Cavalaria, que ele tentou estender demais uma jogada. Meu favorito para esse jogo é bem dividido, é um jogo que eu acho que é bem... pode ir para qualquer um dos lados, mas eu acho que a equipe do Scorpions, pelo equilíbrio, talvez tenha ali mais armas para controlar, mas o ataque dos Jangadeiros ele é mais explosivo, né? Então de repente a equipe consegue, com esses momentos explosivos, vencer o jogo. Passando agora para os 4 jogos que a gente vai ter essa semana, para os 5 jogos que a gente vai ter essa semana, do Brasileirão. Teremos 4 jogos pela D2 e um jogo único pela D1, né? Começando pela D2, a gente vai ter Porto Alegre Pumpkins e a equipe do Gladiators. O Pumpkins está 1-0, o Gladiators está 0-1. A equipe do Pumpkins tem nesse jogo uma oportunidade de mostrar mais da sua força dentro desse grupo e também dentro da D2, porque a gente teve um Canoas Bulls fazendo um jogo muito bom, né, pelo seu grupo, então um time que mostrou uma imposição muito grande. No próprio grupo tem o Paraná Guardians Saints que venceu bem esse Gladiators na estreia, então mostrar a força desse time nesse momento é muito bom, né? Sei que as coisas não se misturam, mas depois do que a gente tem visto de Santa Maria, eu acho que seria bom até para eles mostrarem que o time está melhor do que a gente viu no primeiro semestre, até para a gente tentar apagar um pouco do que a gente tem visto ultimamente. Mas o Pumpkins não tem nada a ver com isso, né? Vamos ser sinceros. Não sei se está saindo esse barulhinho, está tendo uma pequena obra aqui no prédio, mas vamos lá. O ataque no primeiro jogo, o Nicolas teve uma grande atuação,
conseguiu trabalhar muito bem o seu jogo aéreo, o L deu tempo para ele conseguiu se desenvolver muito nesse jogo, mas o jogo terrestre deixou bastante a desejar. A defesa dos Chimangos, naquela oportunidade, conseguiu anular bem o jogo terrestre da equipe do Pumpkins. Acho que é um jogo que vai ser interessante, porque o Gladiators trouxe ali uma fisicalidade muito boa nas trincheiras, então é um duelo legal para você, de repente, forçar a sua L a tentar um pouco mais, arriscar, de repente, algumas corridas diferentes, algumas coisas diferentes para esse jogo. E da defesa, né? A defesa veio de um jogo com 4 turnovers, uma pick six, cometendo algumas faltinhas que não pode cometer nesse duelo. Vai encarar um ataque que tem uma base pesada, né? A gente viu ali uma base com 3 caras ali no backfield junto com o quarterback, mas que varia bastante. Então vai ser um jogo de acerta, erra, ajusta. E eu acho que a defesa mostrou que consegue fazer isso bem nesse nível de jogo. Então o Pumpkins é favorito, inclusive, para esse duelo, né? Na hora que esse vídeo saiu, eu não sei se já vai ter os pitacos lá no Brasileirão, mas confere lá que eu deixei chaves para vitória e placares para todos esses jogos do Brasileirão. Mas eu acho que na parte do Pumpkins é isso, olhando para esse Gladiators, vai encarar um dos favoritos ao título, então é mais uma tarefa dura, a equipe que estreou contra o Paranaguá Saints e sofreu porque pegou uma equipe bem organizada, mas sua defesa conseguiu gerar pressão, sua defesa forçou o quarterback adversário a sair do pocket, a tentar improvisar. E a equipe do Pumpkins não tem um quarterback tão móvel quanto o Leandrinho era. Então o Nicholas é um cara que passa melhor a bola, que tem uma inteligência maior do jogo, mas que, se a situação apertar, ele talvez não consiga se livrar ali, ele não consiga evitar um sec. Então o front vai ter um papel muito grande para finalizar essas jogadas e também para não deixar esse jogo terrestre do Pumpkins mais uma vez aparecer. Com relação à defesa para o jogo aéreo, vai ter que fazer um trabalho muito bom, porque o Nicholas dissecou a defesa dos Chimangos no último jogo, achou muitos espaços em passes curtos, médios e longos, então vai ser um duelo interessante para essa defesa trabalhar também, que sofreu contra o Paranaguá Saints. E esse ataque tem uma missão muito complicada, né? Tem que entender quando passar a bola, porque pegou uma defesa que vem de um jogo de 4 interceptações. Vai ser um desafio interessante. Como eu até falei no vídeo que saiu essa semana, eu acho que esse Gladiators é um time que pode trazer entretenimento, pode trazer jogos bons, mas não sei se nesses jogos, assim, contra Pumpkins, por exemplo, é um jogo que esse Gladiators vence. Mas é um jogo interessante e os special teams do Gladiators têm que dar um salto muito bom para esse jogo, para a equipe não se complicar e não se colocar em situações ruins, como aconteceu na última partida. Indo agora para o último estreante do Brasileirão D2, a gente vai ter lá em Goiânia o jogo entre Goiânia Saints e Sorocaba Vipers, jogo que acontece no próximo sábado. Jogo que eu tô bem curioso, né? Eu acho que, inclusive, o meu palpite, se o Vikings não tivesse jogado contra o Kenny Cutters, talvez fosse outro. Mas a gente vai ter um Goiânia Saints que venceu na estreia o Cutters contra o Sorocaba Vipers, que vai estrear na competição. A viagem pode ser um fator para a equipe de Sorocaba, com certeza, é uma viagem longa até Goiânia. Mas depois do que a gente viu do Cutters contra o Vikings, eu fiquei um pouco ressentido do que talvez seja esse Goiânia Saints, né? A gente viu um ataque que foi se organizando com o passar do jogo, né? O Matheus desenvolveu bem ali com seus recebedores, né? O jogo terrestre teve um bom trabalho, a equipe foi se soltando, foi trabalhando, foi ali construindo e conseguiu vencer, né? Mas vai encarar uma defesa que é uma defesa muito mais física, principalmente no seu front, uma secundária que rouba bastante a bola, roubou muito a bola na SPFL, então é um jogo que eu tô bem dividido, né? E olhando para a equipe de Sorocaba, tem algumas mudanças dentro do elenco. Tem a saída do JP no backfield, então você perde o seu cara explosivo ali, né? Você tem agora Fred, você tem Tyson, que são caras mais pesados, para você tentar corridas ali mais pelo meio. Então tem que ver se teve mais alguma novidade que talvez tenha chego para reforçar esse backfield mais rápido, né? Ou se a equipe vai realmente se reestruturar para corridas mais pesadas, usar mais fullbacks, como que vai correr. Tem o aspecto do quarterback, né? Então é uma equipe que oscilou bastante quando foi passar a bola, né? Teve jogos bons e jogos em que arriscou demais, então é uma equipe que ainda aprendeu bastante no primeiro semestre. Vamos ver se agora no segundo vai encontrar um ritmo melhor, né, passando a bola, mas eu tô bem dividido. Os special teams vão ter um trabalho muito importante também, né? O Saints teve um TD de retorno com o Cezinha. A equipe do Vipers é uma equipe que, pelo que eu lembro na SPFL, teve bons momentos ali com os special teams também. Então é uma equipe que costuma capitalizar em errinhos. E vai ser um duelo bem equilibrado, bem equilibrado. Inclusive, eu tô, até agora, né, eu tô bem dividido, né? Porque assim, a gente tem um jogo
que o Saints pode conseguir implementar velocidade no seu ataque, se o ataque começar mais rápido, de repente usar mais ali caras como o Lobo, que foi aparecendo bem durante o jogo, né, tentar correr em espaço, conseguir anular essa fisicalidade com velocidade, né? Mas a defesa de Sorocaba, ela força muitos erros, ela rouba a bola, né? E o ataque do Viper, se conseguir se impor fisicamente, vai ser um desafio bem interessante. Meu favorito para esse jogo vai acabar sendo o Sorocaba Vipers, talvez por a gente ter visto mais da equipe durante o ano. É uma equipe que também tem muitos caras experientes ali dentro daquele elenco, principalmente na defesa. E o jogo contra o Cutters, ele mudou um pouco a minha visão depois do Cutters ter jogado de novo, né? Eu acho que o Saints pode vencer esse jogo sim, inclusive meu palpite lá é de um placar apertado, mas eu acho que o Vipers é favorito para esse duelo. E para falar da defesa do Saints, né, só para fechar, ela tem um papel muito importante nesse jogo porque foi importante na vitória. Foi uma defesa que foi se ajustando ao passar do jogo, foi entendendo o que o Cutters estava fazendo com o Iago e foi capitalizando em cima de todas as brechinhas que o Cutters foi dando. Então, se o Vipers der essas brechinhas, a defesa do Saints vai conseguir se ajustar e vai conseguir punir em cima disso. A gente tem Carlos Barbosa Chimangos contra o Paraná Guardian Saints, né? As equipes estão no grupo também ali de Pumpkins e Gladiators, né? Inclusive foram jogos que as equipes tiveram na estreia, né? O Chimangos perdeu para o Pumpkins, o Guardian Saints venceu o Gladiators. Duas equipes que foram semifinalistas do Brasileirão do ano passado, né? O Chimangos caiu na semifinal para o Imperadores, o Saints perdeu na final para o Imperadores. São então duas equipes aí que poderiam estar na D1 hoje, né? Por detalhezinhos não estão. E o Chimangos é uma equipe que eu gostei mais do que eu vi do jogo terrestre na estreia. A gente conseguiu ver um pouco mais dos flashes que eu lembro do ano passado, mas o jogo aéreo penou bastante, né? Maurício sofreu 4 interceptações. Vamos ver se ele consegue se restabelecer um pouco mais nesse jogo. Vai encarar uma defesa mais rápida do que física. Então, de repente, a equipe volta para esse jogo terrestre para tentar realmente construir seu ataque em cima disso e usar o Maurício mais em situações de terceiras descidas longas ou de play actions e tudo mais. Mas é um adversário bem diferente, né? Então, vai encarar um Guardian Saints que é mais leve. Então, seu ataque pode ele achar outras formas para funcionar. A defesa vai ter um papel muito difícil nesse jogo, porque vai encarar um ataque que tem velocidade, um quarterback que tem muita versatilidade para construir com as próprias pernas e um ataque que tem recebedores bem diferentes, né? Na estreia, o Pumpkins explorou muito isso e o Paraná Guardian Saints tem caras para você atacar a fundo, caras altos para pendurar a bola, caras para receberem a bola e produzirem após a recepção. Então vai ser mais um desafio para essa equipe do Chimangos. Vamos ver o que o time aprendeu, né, com a estreia contra o Porto Alegre Pumpkins, né? O que a equipe conseguiu tirar disso. Para a equipe do Guardian Saints, a gente tem aí o aspecto da fisicalidade, que eu falei, né? Que a equipe contra o Gladiators conseguiu controlar, mas em alguns momentinhos ali o Gladiators conseguia empurrar um pouco mais, mas no geral teve um bom controle. A OL vai ter que ter um jogo melhor, porque esse Chimangos conseguiu parar o jogo terrestre do Pumpkins e o front tem muito a ver com isso. E a OL do Guardian Saints teve ali vários buracos, né, que permitiu que a equipe do Gladiator gerasse pressão, sem falar dos bad snaps. Então, corrigir esses bad snaps e dar ali mais do que 2 segundos para o Leandrinho conseguir, de repente, construir uma jogada de passe. E para o Leandrinho, como passador, ele tem que aprender um pouquinho mais a pegar o que a defesa está te dando. Se o que a defesa está te dando naquele momento é um passe de 4 ou 5 jardas, aceita de bom grado, transforma aquilo numa terceira descida curta, numa segunda descida média. Se o que eles estão me dando é um espaço para correr para a primeira descida, constrói em cima disso. Mas um pouquinho de problema que eu vi, né, para ser um pouco chato, né, vamos dizer assim, com a vitória da equipe, foi que o Leandrinho às vezes não pegou algumas janelinhas de passe porque ele sentiu que dava para correr com a bola. Então, vê o que a defesa tá te dando, constrói em cima disso e vive uma jogada de cada vez, né? A gente não precisa se arriscar o tempo todo em todas as jogadas, né? É muito situacional o futebol americano. Eu acho que o Leandrinho, quando ele conseguir ter mais essa virada de chavinha, esse clique, ele vai se tornar um cara ainda melhor do que ele já tá jogando em 2023. Para fechar a D2, temos São Bernardo Avengers 01 contra Londrina Bristolbacks, que tá 1-0, né? Jogo domingo, que vai rolar lá em São Bernardo, no Baetão recebendo aí um jogo de brasileiro de futebol americano pela primeira vez. Estarei lá nesse jogo, inclusive, né? Então vai ser um duelo muito interessante. Minha primeira oportunidade de ver o Bristolbacks ao vivo, né? Vou estar na narração desse jogo. E é um duelo, outro duelo, assim como Saints e Vipers, que eu estou muito dividido de quem seria meu favorito.
porque o Bristol tem o fator da viagem, né? Então é um aspecto que pode pesar um pouquinho para esse jogo, sempre pesa, né? Umas viagens mais longas. É uma equipe que tem um ataque muito organizado, um ataque que consegue trabalhar bem, tanto correndo quanto passando, mas vai encarar uma defesa que é muito mais física do que encarou na estreia contra o Caraguá Ghost Ship, né? Então, é um estilo de jogo que pune exatamente o que o Avengers marca mal, que é um quarterback móvel. Mas se, por exemplo, o Bronzatti não tiver um jogo bom, se a equipe optar por ir com o Alan, o jogo muda. Porque aí você tem um front que gera muita pressão em cima do quarterback, gerou muita pressão na estreia contra o Spartans, e você pode, de repente, ficar sem muitas soluções no jogo terrestre e forçar mais o jogo aéreo. A secundária do Avengers tem bons caras ali, como o Gibby, que roubam a bola. Então, é um matchup muito interessante, né? Um confronto muito interessante que a gente vai ter. Olhando para o lado do ataque de São Bernardo, né? Eu acho que definir o quarterback, eu sei que eu falei isso na estreia, falaram para mim que era o Tezinho, mas aí o Cauê entrou com o passar do jogo, o Gui, que entrou como coordenador de ataque, já saiu, então quem vai chamar o ataque, como que vai ser o plano de jogo, se volta para o que a gente viu na SPFL, se vai seguir o que o Gui estava tentando implementar, e isso passa em torno do quarterback, né? Então, o Tezinho traz mais versatilidade, mais mobilidade que o Cauê, sim, mas talvez o Cauê traga um pouco mais de segurança, né, para controlar ali, né, principalmente no jogo aéreo. Acho que o backfield vai ser muito importante, né? Obviamente tem Noé, tem Marco Aurélio, tem o alemão que chegou do Santos, que é um cara que teve algumas repetiçõezinhas no último jogo, e você pode usar ele um pouco mais também, principalmente em situações de passe, e você tem muita velocidade e explosão nesse time de São Bernardo, né? Inclusive, esse é um fator para a defesa do Bristol ficar atenta. Você vai encarar um ataque que talvez você consiga controlar na fisicalidade, mas que, mais uma vez, como eu usei de exemplo em Saints e Vipers, você tem a explosão contra você. Então é importante que nessa defesa do Bristol, ninguém tem que ser o herói. Porque o que acontece? Se você, de repente, tem uma situação ali com o Noé em campo aberto e você tenta dar um mega tackle e o cara escapa, você dá muito espaço para ele produzir. Se você, de repente, faz um tackle mais seguro ou tenta pelo menos controlar ele até que outros caras venham e derrubem, você consegue limitar muito esse ganho de jardas, né? E aí eu não tô falando só do Noé, tô falando do Marco Aurélio também, tô falando dos recebedores que podem produzir um pouco mais. Então, é um time que é uma defesa que vai ter que estar bem atenta para não cometer esses errinhos de repente querer dar um super tackle e errar, né? E o time ser penalizado aí com uma jogada que seria de 4, 5 para uma jogada de 30, 40 jardas, né? O Avengers está acostumado a jogar no Barretão, né? Existe uma expectativa de que talvez o jogo chova na hora do jogo, então isso diminui muito também um plano de jogo aéreo, né? O jogo terrestre vai ser um fator ainda mais se essa chuva realmente vier. E a equipe do Avengers, uma vez com um ataque em campo, tem que finalizar, né? Quando chegar na red zone, quando chegar no campo de ataque, não pode ali desperdiçar pontos e tem que entender também a situação de jogo de quando arriscar um field goal, de quando ir para uma quarta descida. E os special teams das duas equipes aí fizeram bons jogos na estreia, então vai ser interessante para ver quem se sobressai ou se os dois setores aí conseguem impactar. Meu favorito para esse jogo é o São Bernardo Avengers. Eu acho que a velocidade desse time pode ser um fator, né? O jogo contra o Spartans, a gente viu uma equipe que soube lidar, que soube se ajustando, sofreu por um fator de que você tinha um cara muito bom do outro lado para produzir, né? Nas duas posições de QB e wide receiver. E eu acho que a equipe do Bristol talvez não tenha esses caras agora, né? Nesse momento, talvez não tenha esses caras. Mas o Bristol é uma equipe muito boa. A defesa vai ter um papel muito importante nesse jogo, porque é uma defesa que rouba a bola, interceptou bem no último jogo e pode interceptar muito mais. E, mais uma vez, tudo vai passar pelo plano de jogo do ataque, seja com o Bronzatti, seja com o Alan, seja com quem for no comando das ações. Para fechar, temos o único jogo da D1, jogo válido pelo grupo B. Temos a Rio Futebol Academy contra o Galo Futebol Americano, né? Jogo que vai acontecer sábado, 6h30 da tarde. A estreia da RFA em 2023, a estreia da RFA em competições nacionais de nível adulto, né? A equipe já jogou ali sub-23, né? Sub-20 também, se eu não me engano. Então vem aí agora com seu time principal. Time principal esse que eu acho que a gente vai ter novidades na hora do jogo. A equipe, o mapa soltou ali um post com os principais caras, né? A gente tem ali caras que são referências na linha ofensiva, né? Como o Agum, como o Yuri na OL, né? Caras que vieram aí de outras equipes do Rio. Tem o Patrick Duton, tem o Pedalada como quarterback, cara que é destaque na seleção brasileira de flag.
Mas eu acho que, por tudo que a gente tá ouvindo, todos os barulhinhos que a gente tá ouvindo, deve ter mais alguns caras aí que não foram oficialmente apresentados, que a gente vai ficar sabendo na hora do jogo. Esse time é uma mistura desses caras veteranos de outras equipes do Rio de Janeiro, caras que conheciam já o projeto da RFA e o Patrick conseguiu trazer, mas os caras formados pela equipe da RFA, né? A gente tem o Stutz tá lá, né? A gente tem outros caras ali também. O Stutz, eu não sei se ele foi formado lá, mas é um cara que tem uma identidade muito grande com a equipe. Inclusive, teremos o confronto ali dos irmãos nesse jogo, né? Os dois jogadores da defesa. Mas é uma equipe que tem esse mix, né? De veteranos com caras formados, caras que entendem a cultura da RFA. Tem alguns caras aqui de São Paulo que estão jogando pela equipe também, né? O Rafa, que estava com a ADL do Spartans, o Diego, linebacker da equipe do Werewolves. Vamos ver o quanto a gente vai ver desses caras, mas é a estreia da equipe, né? Então, não dá para se criar muita expectativa, porque é uma equipe muito nova, a gente ainda tem que ver jogar. Acho que esse time ainda pode ser o segundo do grupo, depois do que a gente viu de Juiz de Fora, depois do que a gente viu de Tretões e o que a gente viu de Flamengo, mas a gente tem que esperar esse time jogar. E também o adversário, né? Vai começar logo de cara com o Galo, né? O Galo que tá aí numa sequência de 3 jogos, vai ser o segundo jogo da equipe em 2 semanas. Jogou na semana passada contra o Cruzeiro, agora tem essa viagem até o Rio de Janeiro para encarar a RFA. É uma equipe que se estabeleceu muito bem correndo com a bola. É uma equipe que o Caravita tá criando ali aquela conexão com o Marlos, com o Pokémon, com os outros caras ali, com o Vilaça. Então, é um ataque que está se desenvolvendo, vai crescendo jogo a jogo. E enquanto isso estiver acontecendo, o jogo terrestre tem um grande papel com o Marquinhos, com o Ariel e com o Prince. Né? Principalmente com o Marquinhos e com o Ariel, que estão sendo os principais carregadores do piano. Né? Tiveram 5 touchdowns no último jogo contra o Cruzeiro pela BFA, e com certeza vão ser caras que vão ser muito acionados. Da defesa do Galo, como eu falei, vai encarar um ataque que você não viu nada e que eu acho que a gente vai ter outros nomes aí que vão aparecer ainda. Então você tem que ter uma base sólida de um padrão genérico, vamos dizer assim, até você conseguir entender o que esse time quer fazer. Claro, existem formas de você fazer isso. Você pode, de repente, tentar mandar muita pressão no começo do jogo para forçar o pedalada. Você pode, de repente, às vezes, é o que eu sempre falo, né? Você, de repente, ceder jogadas de forma inteligente. Você joga com um time mais preventivo, né? Dando ali, às vezes, um pouco mais de espaço para passe curto, entender quem são os caras mais acionados em primeiro momento, para que, com o passar do jogo, você possa ajustar, bloquear esses caras, estabelecer melhor. É uma secundária que está roubando muito a bola, né? Foram 4 interceptações no primeiro jogo, tiveram mais 2 agora no último jogo contra o Cruzeiro pela BFA. Então, é um time muito completinho dos dois lados da bola. Special Teams, como eu falei no último vídeo, vai ser um fator. Se a RFA cometer errinhos, o Galo vai capitalizar. E essa RFA a gente tem que esperar para ver. Então, é um jogo que eu tenho expectativas com a RFA, sim, mas eu ficaria muito surpreso se o Galo não vencesse esse jogo. Né? Então, a expectativa de um jogo bom. Eu tô muito curioso para ver esse jogo de verdade. Eu fui na tier list lá, fui um dos maiores defensores desse time da RFA, porque eu acho que é uma equipe que tudo que a gente tá escutando são coisas boas, são coisas de um time competitivo, um time que vai bater pelo menos semifinal, pelo que eu ouvi de alguns caras. Então, eu tô muito curioso para ver, e acho que não tem termômetro melhor do que o Galo para você entender qual que é a sua realidade naquele momento da competição. Bom, gente, mas o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.